Vou falar para vocês que é mais fácil ficar pulando aqui na frente do que falando, né? E eu recebi o grato convite de estar mais uma vez aqui diante de vocês para a gente partilhar aquilo que Deus inspirou no coração do nosso núcleo, que fosse colocado na reunião de hoje. É uma palavra muito rica, é uma palavra que nos traz alguma exortação também, mas que também traz um grande ensinamento. Eu quase não precisava de pregar nada, né? Porque a condução do início aqui do meu amigo Walter foi por si só uma grande pregação, falando sobre essa questão do amor de Deus, falando dessa importância, de que esse convite que nós recebemos de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo. Essa palavra nos exorta nesse sentido, mas também traz um ensinamento muito grande, que o amor de Deus é maior do que tudo, e que nós podemos nos ancorar nesse amor, nós podemos nos sustentar através desse amor. E é Jesus quem nos ensina com a sua vida a forma que nós devemos amar a Deus. A passagem de hoje vai do Evangelho de João, situando vocês historicamente, como eu gosto de fazer. O Evangelho de João já foi escrito já no final da vida dele. E tem uma curiosidade, eu estava partilhando isso com a Elisângela na semana passada, que eu nunca me atentei para isso, mas que é uma grande verdade. Quando Jesus escolheu seus 12 apóstolos, Ele os convidou para uma missão extremamente importante, que era propagar em meio a toda a humanidade o Evangelho, que pregava exatamente a grandeza do amor de Deus pela humanidade. Até aquele momento, os judeus, né? Eles conheciam um Deus que era um Deus Senhor, um Deus que é Rei, que era aquele que tomava conta, mas também era um Deus também que castigava, era um Deus que punia. E Jesus veio aqui para trazer uma nova realidade, um novo entendimento de que Deus, antes de mais nada, é um Deus de amor. E Ele veio para todos, sem exceção. E nesse Evangelho, João já o escreveu no fim da sua vida. Ele foi originalmente escrito em grego, apesar daquilo que está acontecendo naquela história que ele está relatando, aqueles diálogos, tem acontecido em aramaico, que era o idioma deles, né? Mas o Evangelho em si foi escrito em grego. E nós vamos ler o trecho do Evangelho que foi inspirado para essa noite, e vai ter alguns pequenos detalhes que são extremamente ricos. Eu queria te convidar nesse momento a pegar a sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, senta com quem trouxe. Nós vamos pegar o Evangelho de João, Evangelho de São João, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos de 15 a 17. Esse momento da passagem do Evangelho de João, já no finalzinho, relata a terceira vez em que Jesus se apareceu para os seus apóstolos depois da ressurreição. E foi um pouquinho depois desse diálogo que aconteceu, um pouquinho depois de uma pesca milagrosa. Jesus já havia aparecido para os apóstolos por 2 vezes anteriormente, e Jesus mandou, né, que eles ficassem na região de Jerusalém. E Pedro se levanta e fala: vou pescar. Eles estavam trancados dentro escondidos, né? Podemos dizer assim. E Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. E junto com ele foram outros apóstolos. Eles foram para a barca, foram para o meio do lago e tentaram pescar a noite inteira, não pescaram nada. Logo ao amanhecer do dia, eles avistaram alguém no meio da bruma da manhã. E esse alguém gritou lá da praia: aqui, vocês têm algo para comer? Eles eram pescadores, já estavam acostumados a esse tipo de pergunta, né? E eles disseram: olha, nós tentamos a noite inteira, não pescamos nada. Aí ele vira e fala: pega as suas redes então e lança do lado direito do barco. Eles, não tem nada a perder, né? Jogaram a rede do lado direito do barco e não conseguiam tirar a rede da água, de tantos peixes que eles conseguiram pegar. Naquele momento, dentro da barca tinha João.
e João conseguiu reconhecer o Senhor. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, é o Senhor. Naquele momento ele reconheceu que era Jesus que estava ali falando com eles. E o que Pedro fez? Devido aos trabalhos durante a madrugada, Pedro estava nu, né? Ele simplesmente pegou a roupa dele, vestiu correndo, pulou na água e foi lá ter com o Senhor. Enquanto os outros trouxeram aquela rede repleta de peixes. Quando eles chegam na praia, Jesus já está lá, com uma fogueirinha acesa, já tinha peixe na brasa, já tinha alguns pães, e ele os convidou para sentar e comer. Eles sentaram em silêncio, espantados, e comeram junto com ele. Aí você fica pensando: poxa, terceira vez que Jesus aparece, eles ainda estão catatônicos? Para você pensar então, se coloca na posição de um apóstolo, um ser humano, uma pessoa que inteligência limitada, porque eram pescadores, eram pessoas simples, pessoas rudes, pessoas de trabalho braçal, e alguns dias antes eles tinham assistido o martírio de Jesus, João principalmente, porque ele ficou ao lado de Maria o tempo inteiro, e que depois da morte eles foram lá, sepultaram Jesus, e ainda era muito difícil para eles aceitarem a ressurreição, era muito complicado, era indigesto. Como é que você vai? Poxa, a pessoa estava morta, eu vi você morto, eu te coloquei dentro da sepultura, agora você está aqui na minha frente. É difícil acreditar, não? Se você colocar na posição dele, a gente vai ver que é assim mesmo, não é? É o extraordinário, aquilo que nos espanta, não é? Então, a gente se colocando na posição dele, ficava em silêncio, meio de estado de choque. E aí Jesus vai, e depois de comer, ele vira para João, para Pedro, Simão, e fala isso que está aqui no Evangelho que a gente vai ler agora. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. A página virou, você acredita? Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem é muito fácil a gente perceber a situação de Pedro, porque Pedro, segundo a própria tradição ensina, era um apóstolo, como é que eu posso dizer? De grandes ímpetos. Ele era sanguíneo, ele agia muito, ele era impetuoso, agia pela emoção, tinha um temperamento forte, né? Ele tinha toda a condição de liderança. Eu creio até que todos os apóstolos deveriam ser inclusive o mais velho. Até por isso existia esse tipo de respeito muito antes desse momento em que Jesus, de certa forma, delega o pastoreio do seu rebanho a Pedro, né? Então eu acredito assim, ele tinha tudo para ser o líder, só que ele ainda era extremamente imperfeito. Como esse evangelho ele foi escrito originalmente em grego, João, quando ele escreveu, ele usava aqui no caso a palavra, essa exortação de Jesus, essa pergunta sobre o amor e a resposta que Pedro teria dado. E na tradução, né, na versão grega,
João utiliza até como um recurso de linguagem o verbo amar com dois sentidos diferentes, distintos, porque em grego amor ele tem 4 palavras possíveis que expressam o sentimento de amor, só que com pequenas diferenças de interpretação, né? Amor, no seu sentido mais sublime, na profundidade do sentimento, aquilo que é mais elevado, né, na essência da sua palavra, amor, aquilo que é divino do sentimento, a tradução dele no grego seria o ágape. Quando nós falamos com o amor ágape, é o amor absoluto, é o amor intenso, é um amor que é até desprovido muito de sentimentalismo. Ele é um amor na sua essência, né, que exprime inclusive a ação, né? E as outras palavras que também trazem o sentido de amor, além da ágape, que é esse amor elevado, tem filho. O filho é amor no sentido de afeição, de gostar de, né? É o sentimento de amor que eu tenho pelo meu amigo, por vocês que estão aqui. É aquele amor que é mais sentimento mesmo, mas exprime mais afeição. Tem uma outra tradução para amor dentro do grego, que é a palavra estergo. Estergo também exprime afeição, mas é no sentido mais de amor familiar, é um amor que tem os pais pelos filhos, os cônjuges, né? Aquele amor que transcende até a questão física. E a última palavra é eros, que todo mundo já fala, já é mais usualmente utilizado no nosso dia a dia. É o amor carnal, o amor sexual, é o amor entre os sexos, né? Então João, na tradução grega, ele usa aqui nesse diálogo de Jesus com Pedro os termos ágape e filho. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele o ama, ele está perguntando no sentido do amor ágape. Você me ama intensamente, assim como eu te amo, da forma como Deus te ama? É assim que você me ama? E Pedro responde, talvez até não entendendo muito bem, né? Porque esse diálogo aconteceu em aramaico. Então, na tradução é que João coloca aqui para nós essas traduções diferentes para entender o que foi esse diálogo. E Pedro responde como? Com filho. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Você é meu amigo, você é meu camarada, você me chamou lá na barca, você me chamou para ser pescador de homens. É claro que eu gosto de você, é claro que eu te amo. Que aí Cristo fala, olha, apacenta as minhas ovelhas. Na segunda vez que ele pergunta mais uma vez, você me ama? Pedro, filho de João, você me ama? Da maneira ágape, da maneira mais profunda, desse amor absoluto? Pedro mais uma vez responde, claro que eu te amo, Senhor, é lógico que eu te amo, mas ainda falando no sentido de afeição entre amigos. E na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A pergunta de Jesus já é usando o verbo filho. Isso demonstra o que? Aceitação. Jesus aceitou o amor que Pedro poderia dar. Amar dessa maneira ágape é um amor muito difícil de a gente poder ofertar. Nós somos imperfeitos, nós não sabemos amar, mas nós somos convidados diariamente para isso. O tempo todo nós somos convidados a amar. Eu aprendi quando eu fiz encontro de casais com Cristo, que amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é decisão. E toda decisão, ela exige de nós uma ação. Se podemos pensar o seguinte, citar inúmeros exemplos de pessoas que realmente amaram. E enquanto a gente estava meditando sobre essa palavra ao longo do dia de hoje, até um pouco chocado com as notícias, né? Esse massacre que aconteceu em São Paulo, né? Que a gente pudesse rezar realmente, né? Você colocou que a gente pudesse estar pedindo pelas pessoas que perderam seus entes queridos, inclusive os parentes daqueles que promoveram o atentado. E foi uma situação aterrorizante. Vocês imaginam um jovem de 17 anos entra numa escola, mata pessoas, tira a vida de 8 pessoas, mata o próprio comparsa e se mata. E eu fiquei pensando sobre isso, vim pedindo a Deus, me mostra, puxa vida, como é que a gente vai falar de um amor que
que expiação numa sociedade como está essa de hoje. Eu há poucos dias perdi um primo que tirou a própria vida nesse último fim de semana, filho de um primo. E esse meu primo, ele é médico, um jovem de 20 e poucos anos de idade. Esse meu primo, ele mora em Curvelo, o filho dele morava aqui no bairro Cruzeiro, estava estudando, fazendo faculdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que leva uma pessoa a tentar contra a própria vida? E vinha pensando sobre quadros de depressão, o que acontece nessa sociedade de hoje, por que nós estamos tão doentes? O que está acontecendo na nossa vida? E fico pensando, gente, não é possível. Onde está a falha? Onde nós estamos errando? O que está acontecendo com a nossa sociedade? A maior enfermidade que hoje acontece nos corações das pessoas é justamente a falta de amor. Mas não um amor sentimento, não é um amor imperfeito como esse que nós temos, não é um amor cheio de condições. Quantos de nós colocamos condições em amar? Ela falou: eu te amo, mas se você for dessa forma, eu te amo, mas se você caminhar dentro daquilo que eu acredito ser o certo. Mas nós somos convidados essa noite, através desse evangelho, pelo exemplo dessa pergunta que Jesus fez para Pedro, inicialmente entregando para ele o seu rebanho, mas não dando para Pedro o seu rebanho. Ele apenas delegou a ele o cuidado. Eu vou para o meu pai, mas eu entrego o meu rebanho nas tuas mãos. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, alimenta, traga-os para a proteção do redil, cuida deles. E esse convite para nós que somos batizados, para nós também que estamos nessa caminhada, para nós que estamos todas as quintas-feiras aqui, que tudo que nós possamos fazer na nossa vida seja feito com amor, seja feito em prol do outro. Quem ama age em prol do outro, do irmão. E não é só, muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente participou a vida toda, né? Eu acho que assim, depois de quase 30 anos caminhando, agora que a gente consegue analisar quantas vezes, quantos anos da minha vida, em quantos movimentos em que eu participei, eu fiquei meio chapinhando, mas em termos de caminhada, a gente fica caminhando, e às vezes anda muito pouco, não é? Por quê? Porque muitas vezes nós não trazemos no nosso coração essa certeza de colocar amor naquilo que você faz. E eu estou falando isso não é só de ir de encontro ao meu irmão que está na rua, aquele pobre coitado que está dormindo debaixo do viaduto, de levar uma sopa para alguém, de chegar lá e visitar alguém que está na cadeia. Muitas vezes, gente, é dentro da sua própria casa. Esse meu primo, a gente não sabe as motivações, o que aconteceu. Ficamos sabendo depois que ele estava passando por um processo depressivo e que aí veio atentar contra a própria vida. Nós vemos esse caso desses meninos entraram numa escola e armados. O que é isso? É falta de amor. É a pessoa não se sentir amada. Então nós somos responsáveis pela vida do nosso irmão. O nosso irmão precisa se sentir amado. Esse jovem que entrou na escola, com certeza, ele estava passando por algum tipo de situação em que ele não se sentia amado. Os nossos jovens hoje não se aceitam, porque eles não se sentem amados. E é muito sério isso, meu irmão, é muito sério. E o que eu estou falando aqui não é você chegar lá e sair abraçando todo mundo na rua, de beijar os pés do mendigo, não estou falando isso. Não é esse tipo de ação sentimental. Eu falo de ação, é de você olhar para o outro e enxergar além daquilo que está na aparência. É você buscar sim ser presença de Deus na vida do outro. É esse que é o nosso chamado enquanto batizados. Deus é amor. E no momento em que nós formos imagem e semelhança de Deus, nós também temos que ser também amor na vida das pessoas. As pessoas precisam sentir amadas através do nosso olhar, através do nosso ouvir. Às vezes a pessoa precisa de um ouvido. Hoje mesmo, ontem eu trabalho na prefeitura, faço atendimento aos servidores na parte de departamento pessoal. E ontem eu atendi uma
uma servidora que era da Fundação de Parques Municipais, e ela, indignada porque ela estava passando por um tratamento psiquiátrico, e ela teve um pedido de licença médica dela indeferido, e ela estava alteradíssima. Eu fui fazer o atendimento dela, fiquei mais de 1 hora com ela para tentar resolver a situação dela, e por questão de procedimentos eu não tinha uma certeza absoluta se eu poderia fazer. Então ela saiu daquele atendimento sem ter a situação muito bem resolvida, mas eu tive que ouvi-la. E a pessoa me contou a vida dela inteira, desde quando ela começou o adoecimento, me contou o tratamento dela todo e me contou a história inteira. Não pude resolver, ela voltou na perícia médica da prefeitura. Quando foi logo depois do almoço, ela estava lá de novo na central. E no Bioguichê a gente chama através de uma senha eletrônica, né? O sistema puxa a senha eletrônica. Aí chamou a senha, quem que era? Na parte da tarde fiquei mais quase 2 horas com ela. E a minha coordenadora, a mesa dela fica atrás da minha mesa, e ela começou: tá tudo bem com você? O que está acontecendo? Eu falei: não, tá tudo bem, pode ficar tranquila, estou fazendo atendimento, eu já sei o que é a demanda dela, vamos resolver. Mas sabe por que a pessoa falava muito alto e ela falava sem parar? E chegando num determinado momento, você tenta fazer a pergunta para a pessoa do que é aquilo que você precisa, ela não consegue te responder porque ela está te contando um outro caso. Não vou falar não. Mas ele entendeu? Então assim, naquele momento, o que eu senti que eu necessitava fazer naquele momento era ouvi-la. Ela precisava de alguém para ouvir. Você tem uma ideia, né, Valtinho? Eu tive que renunciar muita coisa nesse atendimento, porque ela começou a fazer um mapa astral, perguntou qual era o meu signo e tal, e ela falou: não, que isso aqui. Eu falei assim: olha, eu nasci dia 30 de maio. Eu falei: você é de Gêmeos, está explicado, você é uma pessoa articulada, você escuta todo mundo, você é inteligente, começou uma série de elogios, e por fim eu fiquei esperando ela terminar de falar, né? Depois eu falei com ela: tá bom, agora me fala seu CPF, vamos terminar o que estava fazendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes o que aquela mulher precisava era de alguém para ouvir. E não é fácil ouvir uma pessoa que está com tanto problema. Não é fácil ouvir uma pessoa que está atravessando por uma situação como a que ela estava atravessando. O questionamento dela eu achava até muito lógico. Que ela foi avaliada na perícia por um médico do trabalho. Ela tinha um atestado de uma doença psiquiátrica. E no entendimento dela, ela achava que o médico do trabalho não tinha competência para poder avaliar aquilo. Deveria ter sido atendida por um psiquiatra. Eu falei: não, realmente você tem razão. Entendeu? Mas assim, eu coloquei todo o amor que eu tinha no meu coração para atender aquela pessoa. E nós somos convidados a isso diariamente. E estou falando isso aqui, não estou sendo exemplo não, tá, gente? Não estou querendo me colocar como exemplo não. Sabe por quê? Que muitas vezes eu sou todo ouvidos lá no meu trabalho, sou todo ouvidos para os meus clientes lá, meus servidores com quem eu atendo, mas muitas vezes eu não tenho a mesma disponibilidade para minha filha. Quantas vezes eu deixei a minha filha no vácuo, querendo me contar uma história, e porque eu estava atarefado, ou porque eu tinha situações para resolver, eu não dei ouvidos a ela. E isso me dói, gente, isso dói na carne. Estou abrindo para vocês aqui meu coração, de forma como aconteceu, porque isso aconteceu essa semana. Vindo de um fim de semana onde meu primo perdeu o filho, vindo numa semana onde jovens perderam a vida por causa de uma pessoa que não se sentia amada. E quantas vezes a gente faz isso diariamente sem perceber? E eu tenho um desafio muito grande, porque estou a uma semana de ser pai mais uma vez, né? A minha Laurinha está chegando, com a graça de Deus. Hoje nós fizemos o nosso último ultrassom, ela está maravilhosa. Vi que ela é a cara do pai, linda demais, só alegria, graças a Deus, um coração forte. E pedir muito a Deus: oh meu Deus, que esse coração seja capaz de amar, com toda essa força que está batendo, com essa força que eu estou ouvindo aqui, que ele seja capaz de amar. Por isso eu quero te convidar nesse momento, a no seu coração, apresentar esse coração, que tem tudo para ser um coração de amor. Apresenta para Deus nesse momento. Que Pedro teve a humildade, no momento que Jesus perguntou pela 3ª vez para ele teve medo, ele teve pânico, meu Deus, ele entristeceu. Eu falei: olha, ele não me perdoou as 3 vezes que eu neguei. Não, mas naquele momento de Jesus Cristo não estava querendo acusá-lo, em momento algum ele falou isso. Ele estava justamente anulando aquelas negações e entregando a primazia de toda
a humanidade nas mãos de Pedro. Então eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos. Feche os seus olhos e fala para Deus aquilo que o próprio Pedro falou para Jesus: Senhor, Tu sabes tudo, Tu vê além das aparências, Senhor. Tu sabes como está meu coração, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes também que meu amor é imperfeito, Tu sabes também que meu coração muitas vezes fraqueja. Por isso eu te peço, Senhor, aceita esse amor que eu estou te oferecendo, aceita meu coração como ele é, e toma a tua direção, aponta meu caminho, Senhor, ensina-me a amar como o Senhor ama, me dá um coração igual ao teu, Senhor, um coração que sabe amar não como um sentimento, não como algo superficial, mas ensina um coração que ama meu irmão de forma absoluta, da forma como o Senhor amou. Me ajuda, Senhor. Pede, irmão, pede, Senhor. Senhor, eu te clamo, venha sobre ti, todas essas pessoas, acolha, Senhor, esses corações. Eu te peço, Senhor, toma a tua direção dessas vidas. Te peço, Senhor, dê a esse povo um coração que sabe amar, um coração que perdoa, um coração que vive, Senhor, em prol do irmão. Eu te peço, Senhor, venha poderosamente sobre essa comunidade. Ensina-nos, Senhor, a amar. Tu sabes tudo, Senhor, Tu sabes como somos, Tu sabes quão miseráveis muitas vezes somos, Senhor. Te peço, te entregamos nesse momento o nosso coração. Recebe, Senhor. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, conheces minha verdade, conheces minhas fraquezas, Tu vês as minhas quedas, 1000 vezes eu levantarei em Ti. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, conheces minha maldade, Tu vês a realidade, o quanto eu te nego, 1000 vezes eu esperarei em Ti. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, conheces meu coração, percebes minha intenção, Tu vês as minhas trevas, 1000 vezes eu confiarei em Ti. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, conheces minha maldade, Tu vês a realidade, o quanto eu te nego, 1000 vezes eu esperarei em Ti. 1000 vezes eu esperarei em Ti. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, mas conheces a minha maldade, Tu vês a realidade e o quanto que eu te nego, 1000 vezes eu esperarei em Ti.
a partir dessa noite possamos amar da forma como Jesus nos ama, que possamos ser imagem e semelhança de Deus, que possamos olhar para o nosso próximo, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, com um olhar verdadeiro de amor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bate palmas.